Vereadores discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária nesta quinta-feira. Acompanhe agora os destaques do Jornal da Câmara, transmitido daqui, do plenário da Câmara Municipal. Secretaria de Habitação prioriza a remoção de 2.000 famílias que vivem em área de alto risco. Estudantes de Guarulhos representam a cidade no Parlamento Jovem Paulista deste ano. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de São Paulo. TRE de São Paulo quer aumentar a quantidade de mesários voluntários e abriu no portal da internet um link para que as pessoas possam se inscrever. Tudo isso e mais os destaques da sessão desta quinta-feira, agora, no Jornal da Câmara, hoje, dia 26 de abril de 2018. Olá, sejam bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado aqui do plenário da Câmara Municipal. Vamos então falar com a repórter Renata Dias, que tem as informações da sessão desta tarde. E aí, Renata? Olá, Eliane. Na sessão desta quinta-feira, a galeria do plenário estava lotada de manifestantes, tanto contrários como favoráveis a um projeto de lei que quer instituir o programa Escola Sem Partido aqui na cidade. Esse projeto estava na pauta do grande expediente e foi elaborado pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas. O item causou bastante polêmica entre os manifestantes que estiveram aqui acompanhando a sessão de hoje. A reportagem completa você confere no Jornal da Câmara de amanhã. É com você, Eliane. Obrigada, Renata. Encerra amanhã, sexta-feira, o prazo das inscrições para o Enseja, um conjunto de provas aplicadas a jovens e adultos interessados em concluir o ensino fundamental e médio. As provas serão aplicadas no dia 5 de agosto pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Enseja é voltado a jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos na idade apropriada de cada nível de ensino. A participação é voluntária e gratuita, mas é exigida uma idade mínima. 15 anos para quem deseja o certificado de conclusão do ensino fundamental e 18 anos para os interessados no certificado do ensino médio. As inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço ensejanacional.inep.gov.br, Enseja com 2 Cs. Dependendo da nota do candidato, será possível obter o certificado de conclusão ou uma declaração parcial de proficiência em um ou mais assuntos. A Comissão Especial de Inquérito, que analisa áudio envolvendo o vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeituni, voltou a se reunir nesta quinta-feira. Quem acompanhou os trabalhos foi o repórter Leandro Martins, que tem as informações. Oi, Eliane, olá para você também que acompanha aqui o Jornal da Câmara. Pois é, a SEI, que investiga aqui as denúncias contra o vice-prefeito de Guarulhos, o Dr. Alexandre Zeituni, realizou mais uma reunião nesta quinta-feira pela manhã aqui no plenário. A reunião foi bastante grande, né? Durou aí mais de 3 horas, praticamente a duração até de uma sessão ordinária, se comparando com o que a gente tem aqui na Câmara, né? Então uma reunião bastante grande, mais de 3 horas de duração. Muitos debates foram feitos hoje, algumas perguntas ainda ficam no ar e algumas convocações para novos depoimentos. Tentar passar para você então mais ou menos o resumo do que aconteceu e logicamente para quem assiste aqui ao jornal.
Com relação aos debates, foi lido um documento protocolado aqui pelo empresário Paulo Zu, aqui na Câmara, em que ele diz que não tem relação comercial com o vice-prefeito, que nunca prestou serviço, que não houve pagamento de dinheiro, enfim, ele faz essas afirmações e também afirma que não foi ele o autor da gravação dos áudios aí, que são objeto de investigação justamente desta comissão. Diante disso, a vereadora Genilda, que compõe aqui a comissão, estava na mesa, perguntou e fez a seguinte questão: se o doutor Alexandre disse que não gravou o áudio, se o empresário Marco Antônio Ferreira disse que não gravou e se agora o empresário Paulo Zu afirma que também não gravou, quem então gravou esse áudio? É uma pergunta que ficou bastante no ar aí para ser respondida. Desculpe, a todo momento a defesa também do Dr. Alexandre Zeituni, também da rede, representada aqui pelo advogado Dr. Leonardo Freire, disse que o objeto dessa comissão especial de inquérito já se perdeu, porque se o próprio Paulo Zu, que seriam os envolvidos, admite que não houve nem a doação, não chegou nem a haver a doação para a campanha, não chegou a pagar nada, não é parceiro comercial do Dr. Alexandre Zeituni, então o objeto de investigação que havia lá no início como extorsão não existe mais. Então, o tempo todo dessa reunião, a defesa tentou desqualificar o objeto de investigação, tentou aí encerrar e arquivar a SEI. A SEI continua rolando, né? Essa tentativa não foi levada a cabo e justamente na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, como na próxima terça é feriado, aqui na Câmara, então na quinta-feira, não vai funcionar a Câmara, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, deve ter a próxima reunião, e aí temos algumas convocações aqui que já devem ser feitas. A do empresário Paulo Zu, justamente para vir depor aqui, na quinta-feira, às 9 da manhã, também do presidente do Sicoob, Roberto Kiyoshi Gushiken, que é a cooperativa de crédito aí que pode ser que esteja envolvida, a gente não sabe ainda, talvez com a palavra do presidente a gente vai entender melhor em toda essa investigação. Outras convocações foram ou recusadas ou adiadas. Por exemplo, a do prefeito Guti foi uma convocação recusada, a dos empresários Tiago e Bruno Nagumo também foram recusadas e a convocação da presidenciável Marina Silva, que foi um nome muito citado aqui, consta dos autos, foi adiada então para a próxima reunião, aí vai se debater isso melhor. Então essas são as informações dessa reunião da SEI. Peço perdão até por ser muito extenso, por ser muito longo, mas tinha muitas informações para dar. Repito então, a próxima reunião marcada para quinta-feira às 9 da manhã, com depoimentos do empresário Paulo Zu e do presidente da Sicoob, Roberto Kiyoshi Gushiken. Eliane. Secretaria de Habitação prioriza a remoção de 2.000 famílias que vivem em áreas de alto risco. Em Guarulhos, já são mais de 100 ações civis públicas interpostas pelo Ministério Público sobre o assunto. Segundo a Secretaria de Habitação, há mais de 100 ações civis públicas de remoção de famílias de áreas de risco e de ocupações irregulares para cumprir. Só no final de 2017 foram 64 ações. A Prefeitura decidiu priorizar a retirada de 2.000 famílias que vivem em situação de alto risco em Guarulhos. O Ministério Público, quando ingressa com a ação, ele aponta o bairro inteiro, tá? Cabe agora à Prefeitura, junto com os seus técnicos, delinear quem está efetivamente em área de risco. Segundo o grupo de trabalho do município, são 2.000. Tá? O Ministério Público aponta 12.000. Como vai ser resolvido esse impasse? Através de perícia judicial, caso não se tenha um acordo de um TAC, que Prefeitura e Ministério Público cheguem a um consenso de quais são efetivamente o número de famílias. Outra iniciativa é o cadastramento de áreas de risco que teve início no Recreio São Jorge, seguindo para o bairro Ponte Alta. Nós começamos o cadastramento e congelamento das áreas segunda-feira, pelo Recreio São Jorge, que a gente entende que é o bairro mais sensível hoje, que já houve inclusive uma remoção de 534 famílias para o empreendimento chamado São Judas 1 e 2 no bairro dos Pimentas. Feito esse cadastramento e congelamento de 120 dias da cidade inteira, nós vamos começar a tratar a remoção dessas famílias através de aluguel social, através de lote social, através do programa Minha Casa Minha Vida. De janeiro até agora, 851 famílias que vivem em situação de risco nos bairros Recreio São Jorge, Jardim Aracília, Cidade Satélite de Cumbica, Ratsuta, São Rafael, receberam moradia de programa habitacional do governo federal voltado exclusivamente a atender demandas de áreas de risco. Camila Oliveira Santos, que mora na cidade satélite Cumbica e vai se mudar para o apartamento no residencial Vila Pimentas 2 em abril, esperava pela casa própria há quase 10 anos. Fiz a inscrição em 2009 e desci para cá e nós já estávamos procurando casa para alugar. Aí chegou a Silvana ligando para nós, dando uma notícia boa. Para o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto,
Zelídio Barbosa Lima, só a remoção das famílias não resolve o problema. Há questões ligadas à infraestrutura dos bairros. As famílias que têm condições de continuar naquelas áreas, que a gente apresenta um projeto de legalização, inclusive investimento, de fazer obras de contenção. Isso é possível fazer em parceria até mesmo com o governo do estado, com o governo federal. Na entrega dos apartamentos da Vila Pimentas 2, dia 20 de abril, o secretário de Habitação anunciou mais 916 moradias até o final do ano. O número representa uma pequena parcela de inscritos no programa Minha Casa Minha Vida em Guarulhos. Dos 160 mil famílias inscritas, muitas delas já possuem residência, mas ela quer melhorar, quer ir para um apartamento, quer ir para uma unidade habitacional melhor. Nós temos déficit real, são 50 mil unidades, que não tem casa efetivamente. Nós temos aí várias frentes na habitação, uma delas é o lote social, que nós estamos implementando com a nossa equipe, que visa uma redução maior e um parcelamento do solo regular, tirando essas pessoas que estão em área de riscos, que estão em APA, em APP. Então nós vamos avançar muito com a questão do lote social, que é uma forma mais rápida de dar moradia digna para essas pessoas, mas sem abandonar o programa Minha Casa Minha Vida. Para Zelídio, não se resolve déficit de moradia sem ouvir a população. O promotor que está movendo as ações, eu acho que ele precipitou, né? Ele precipitou que se quer dar a solução para a moradia, que ele escuta os movimentos sociais, inclusive faz a convocação para a prefeitura apresentar, que a habitação, o secretário de habitação, junto com a Defensoria Pública, né, junto com os movimentos sociais, para nós discutir um projeto habitacional para a cidade. Guarulhos está bem representado no Parlamento Jovem Paulista este ano. A guarulhense Juliana França foi uma das alunas escolhidas pela Assembleia Legislativa para apresentar um projeto em plenário e experimentar a vida de parlamentar por um dia. Criado há 19 anos, o Parlamento Jovem oferece aos alunos do Estado a experiência de se tornar deputado por um dia. Para se inscrever, os estudantes têm de escolher um partido temático e apresentar um projeto de lei. Este ano, 47 foram selecionados para participar de uma sessão plenária especial. Entre eles, apenas uma guarulhense, Juliana França, que não é mais novata na Assembleia Legislativa. A terceira vez, né? E toda vez que eu vou, parece que é sempre a primeira. Sempre é o mesmo frio na barriga, sempre é a mesma expectativa. Mas isso inspira tanto a gente, porque vamos supor que o Parlamento Jovem, ele mostra muito para os jovens o que é uma vida política, o que é realmente, porque quem está de fora a gente não vê a mesma coisa que é lá dentro, a gente vê que lá é outra coisa, é outro mundo, é uma coisa bem mais complexa e é uma coisa que traz muita democracia para os jovens de hoje, e é uma coisa que falta muito na nossa cidade, no nosso país, é a democracia. As escolas estaduais, como a professor Milton Cernac, no Jardim Paraíso, dão suporte pedagógico aos alunos interessados em participar, mas as ideias são dos próprios jovens. Nós divulgamos na escola, alguns alunos passam a ideia para a coordenadora, a nossa coordenadora trabalha com esses alunos e sempre a Juliana é o destaque, né? A Juliana, ela viaja mesmo na ideia e passa a ideia, tanto é que ela já ganhou 3 vezes, né, no Parlamento Jovem. Este ano, Juliana escolheu um tema do Partido Cultura e Educação, ao se inspirar em Valéria, uma amiga que engravidou durante o colégio e teve dificuldades para continuar estudando. O projeto é um ensino online para as mães e adolescentes. Elas, no caso, estudariam em casa, via online, com provas, atividades, videoaulas de professores, e ela concluiria o ensino que ela parou, no caso, para amamentar a criança ou os cuidados das crianças. Ela iria estudar e concluir esse ensino em casa. Eu me inspirei nela e em outras amigas, porque hoje em dia é uma realidade a gravidez precoce. E ela até queria parar a escola, é uma coisa que a gente estava lutando junto para ela não parar por causa da criança, né? E não tinha quem cuidasse da criança. É uma dificuldade, muita dificuldade, porque assim, a barriga, vir pra escola. Também tem gente que fica olhando com carinho, assim, sabe? Pra você, quando a barriga vai crescendo. Aí você começa a ficar incomodada na escola.
Aí depois a criança nasce, aí não dá vontade de ir para a escola mais, dá vontade de ficar em casa cuidando. Só que daí pensa no futuro da criança, né? A gente é novo também, depende da gente. Em casa a gente já está do lado da criança ali, a gente já cuida, a gente dá uma parada, estuda. O projeto de Juliana agora será discutido e votado pelos parlamentares jovens na Assembleia Legislativa. E se depender da torcida do pai, não vai decepcionar. E foi uma experiência assim maravilhosa e foi muito bacana, assim, sem palavras, tá? Eu acompanhei, né, fazendo foto, filmagem, tudo, entendeu? E agora veio a terceira vez e nós estamos mais felizes ainda, né? O encontro do Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa de São Paulo vai até esta sexta-feira. Você gostaria de ser mesário voluntário nas eleições deste ano? Então saiba que os benefícios são vários. Cerca de 1/3 dos mesários que participam do processo eleitoral são voluntários. Mas o TRE de São Paulo quer aumentar esse número no estado e abriu no portal na internet um link para que as pessoas possam se inscrever. O repórter Leandro Martins foi conferir os detalhes. Maravilha para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara, hora de falar sobre eleições, especificamente sobre a figura do mesário. Se você quiser se inscrever para ser um mesário voluntário, já é possível. Você tem benefícios também, a gente vai falar quais agora, aqui com a ajuda do Valdilson, que é técnico judiciário do TRE São Paulo. Valdilson, muito obrigado por falar com o Jornal da Câmara. Acho que antes da gente explicar como as pessoas podem fazer para se inscrever, se elas quiserem mesmo ser voluntárias, exercerem o papel do mesário nas eleições, é explicar o que é um mesário e o que ele faz nas eleições, a importância dessa figura primeiro. Obrigado por falar com a gente. Bom dia. A importância para o mesário, para as eleições 2018 é de suma importância, né, para a democracia do país. A mesa é dividida em 4 funções: presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Cada função dessa é específica, né, e cada um deles tem uma atribuição dentro da sessão eleitoral. O presidente, ele avalia, né? Ele dá o poder de voto para o eleitor quando entra na cabine. O primeiro e o segundo mesário auxiliam o presidente na conferência dos documentos e o secretário faz a ata da sessão eleitoral e organiza as filas nas sessões eleitorais, né? Para isso, se você se interessar em ser mesário, ou você pode procurar qualquer cartório eleitoral e mostrar interesse. Ou vai até o site da Justiça Eleitoral e lá você vai encontrar um ícone de mesário voluntário, que é de suma importância, é um projeto da Justiça Eleitoral desde 2012 e vem dando certo aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo. Só passar o site certinho, então, qual que é? www.tre-sp.jus.br. Lá você vai encontrar um ícone chamado mesário voluntário. Ao clicar nesse ícone, você vai ser remetido para uma página e lá você vai ter uma ficha de inscrição. Lá você vai preencher com o seu título, vai aparecer o seu endereço, a sua zona eleitoral e que, após a inscrição, esses dados vão ser remetidos para a sua zona eleitoral, onde você pode ser convocado para participar das eleições de 2018 como voluntário. Quer dizer, vai ser feita lá uma seleção e se a pessoa estiver apta, ela vai poder ser mesária voluntária, se for convocada, evidentemente. Quais os requisitos que precisa para uma pessoa se inscrever para mesário voluntário? Não, o requisito, primeiramente, é a boa vontade e a vontade de trabalhar nesse dia da eleição, que é um dia muito importante para o país. Né? Os requisitos variam, né? A gente pede segundo grau, ou que a pessoa, na verdade... Tem limite de idade, mínimo de idade? É o requisito mais importante, que ele esteja com o título regular na Justiça Eleitoral e ele que tenha completado os 18 anos de idade. Acho que esses são os mais importantes, com certeza. E aí a pessoa se inscreveu para mesário voluntário, conseguiu, atuou como mesário nas eleições, exerceu lá o papel de cidadão, ajudou ainda nas eleições. Quais os benefícios que essa pessoa tem depois de ter exercido esse papel de mesário? Pronto, os benefícios são bons, né? Porque ele vai ter, no caso de empate no concurso público, ele pode ter preferência por ter trabalhado nesse dia nas eleições. Além de tudo, quem for universitário e precisa de horas complementares,
também servirá como horas complementares nas instituições credenciadas pelo TRE. Esse é um dos grandes benefícios, além de ter a quitação eleitoral e a preferência em concursos públicos, para cargo público no caso de empate. E tem um bacana também que você não citou aqui, que são os dias de folga para cada dia trabalhado, não é isso? Sim, além disso, nós temos a cada dia trabalhado, nós temos 2 dias de folga. Se houver 2 turnos, são 4 dias de folga. Se houver uma nomeação, e se ele for ao cartório eleitoral, mais 2 dias de folga. Ao todo, se você, mais ou menos 6 dias de folga. E além disso, vai receber uma... Passar por treinamento também, né? Sim, passar pelo treinamento também vai ter 2 dias de folga. Então, a cada um dia trabalhado na Justiça Eleitoral, 2 dias de folga no ambiente dele de trabalho, se assim ele desejar. Legal, Valdilson, obrigado por falar com a gente. Aproveitando para complementar as informações, é um dado importante, pelo menos nas últimas eleições, para a gente focar aqui no estado de São Paulo, foram 390.085 mesários, 124.827 foram voluntários, então uma média aí de 1/3, praticamente 30%, 32% aqui. O mesmo número se verificou nas eleições nacionais para o Brasil todo. Então é legal, esse número vem crescendo, agora há uma política para que as pessoas se voluntariem. Se você então quiser, além de votar no dia, evidentemente, que é o seu exercício, a sua cidadania, você também pode ajudar nas eleições sendo mesário voluntário. Vá lá ao site do TRE, se inscreva e participe. Voltamos então mais uma vez com a repórter Renata Dias, que fala do plenário da Câmara. Renata. Olá, Eliane. Em meio a todos esses protestos envolvendo o projeto que institui o programa Escola Sem Partido aqui na cidade, com manifestantes favoráveis, manifestantes contrários, o presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, encerrou a sessão ordinária sem chegar a votar ou deliberar itens que estavam previstos na pauta. Logo depois, ele então abriu a sessão extraordinária para votar no projeto da Prefeitura, que cria grupos de conciliação, tanto na Procuradoria-Geral do município, como também na Secretaria da Fazenda. Esse projeto, segundo o Executivo, pretende evitar que problemas internos cheguem ao Judiciário e tentar facilitar o pagamento de indenizações aqui na cidade. Reportagem completa você acompanha no Jornal da Câmara de amanhã. Com você, Eliane. Obrigada, Renata. O Teatro Adamastor Centro recebe amanhã, às 7h30 da noite, uma apresentação especial do espetáculo A Paixão de Cristo, com entrada gratuita. O Teatro Adamastor Centro fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. E o Centro Municipal de Educação e Artes, CMA, realiza amanhã, também sexta-feira, às 5h30 da tarde, um masterclass com renomados solistas brasileiros. Vão participar do evento os solistas Elisa Fukuda, Vera Astrachan e Joel de Souza. A entrada é gratuita, mas os interessados devem antes confirmar presença através do e-mail agendamentosemiar@gmail.com. O auditório do CMA fica na rua Abílio Ramos, número 122, também no bairro do Macedo. É isso aí, o Jornal da Câmara termina aqui. Voltamos amanhã, sexta-feira, com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões às terças e quintas-feiras a partir das 2 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo na Galeria do Plenário, que fica na rua João Gonçalves, 604, centro da cidade. Será sempre muito bem-vindo. Você também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Obrigada e até lá!